Olá, seja muito bem-vindo ao canal Nova Aliança. O canal Nova Aliança nasceu com o propósito de levar a palavra do Senhor até você. Todos os dias, livros com capítulo da Bíblia para você ouvir e meditar na palavra do Senhor. Se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe este canal para que vidas venham ser alcançadas ao ouvir a palavra do Senhor. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo. E também, se você gostou, se você está se sentindo abençoado, deixe o seu like. Nós iniciamos com o livro de Provérbios, passamos por Salmos, Eclesiastes, livro de Jó e agora estamos no livro do profeta Isaías. Hoje vamos dar continuidade com o capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os mortos serão arremessados, e do seu corpo subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá e sobre o povo do meu anatema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia da gordura de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião, e os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardentes. Nem de noite, nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas. E será uma habitação de dragões e sala para os filhos do avestruz. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro. E os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melroa, e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão, uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhe repartiu a terra com o cordel, para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Isaías capítulo 35. A grandeza e glória do reino do Messias.
O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 36. Senaqueribe cerca Jerusalém. A oração de Ezequias. O exército dos assírios é destruído. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque, desde Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer: teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confiais? Que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora, sem o Senhor, contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim a Sebna e a Joá e a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina?
Rabissaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouve as palavras do grande rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: Infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue mais nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Aliai-vos comigo e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livrarão cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livrarão eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países? Os que livrarão a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: Não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabissaqué. Isaías capítulo 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, e de vitupérios, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabissaqué, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso amo: Assim diz o Senhor: Não temas, à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e faloei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabissaqué e achou ao rei da Síria, planejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria e todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura as livrarão os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã e Rezefê e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei das cidades de Sefarvaim, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente. De todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e terras.
e laçaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi, eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isto, e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que fosse tu que destruísse as cidades fortes e as reduzisses a montões assolados. Por isso, os seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo e a erva verde e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei nesta cidade, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar.